Boa tarde a todos. Mais uma vez, bem-vindos a mais uma sessão de falar sobre petróleo, uma iniciativa da PetroAngola, que visa partilhar conhecimento e experiência entre os principais profissionais do setor petrolífero, desde as áreas do upstream, midstream e downstream. Essa é uma iniciativa que foi criada durante o período do Covid-19 e esperamos que ela possa manter por algum período ainda mais. Nós temos sessões tutoriais todas as terças-feiras, às 17h30, e temos também as conversas sobre petróleo e gás. Começam todas as quintas-feiras a partir das 17h30. Hoje é um tema muito especial, um dia especial para a PetroAngola. Temos conosco duas mulheres com garra, especializada no setor petrolífero, com mais de 10 anos de experiência no setor, e vamos estar aqui a falar sobre o papel da mulher no setor petrolífero. Sabemos que o setor petrolífero é visto como um setor extremamente masculino. Das pesquisas feitas por nós, cerca de 22%, apenas 22% de participação do sexo feminino no setor petrolífero, mas mais de 18% desses 22% trabalham em administração ou na gestão. Nós hoje estamos com duas mulheres que trabalham exatamente naquilo que é a parte técnica que nos interessa. Sem mais delongas, gostaria de apresentar a Vitória, que é engenheira de perfuração, e também a Leila, que é engenheira de segurança do processo. Infelizmente, por questões técnicas, não esperávamos ter conosco hoje a Sara Cruz, que é uma técnica sénior de operações petrolíferas, que infelizmente não pode estar conosco hoje, mas vamos poder contar com ela em outras oportunidades. Então, sem mais delongas, Vitória, por favor, tenha a palavra e gostaria que se apresentasse. Ok. O meu nome é Vitória de Vilhena, eu tenho 37 anos e eu formei-me em 2006 pela Faculdade de Engenharia. Eu fiz o curso de Engenharia Química. Depois de terminar a formação superior aqui mesmo em Angola, eu ingressei no setor petrolífero, primeiro numa companhia de serviço. Depois de 2 anos, mudei para outra companhia de serviço e em 2010 ingressei, na altura quando trabalhava nessas duas companhias de serviço, era praticamente engenheira de campo, trabalhava como engenheira de campo e quando ingressei em 2010 numa outra companhia, pronto, esta última, eu posso até citar, primeiro foi a Schlumberger, a segunda a Weatherford, e depois ingressei em 2010 na Total como engenheira de sonda, posso assim dizer. Em 2010, depois, estando a trabalhar como engenheira de sonda, em 2011 comecei a trabalhar como supervisora de noite na sonda. Nesse caso eles chamam Night Company Man, posso assim dizer. Comecei a trabalhar, o qual foi até 2015 e a partir de 2015 passei para a terra, né, trabalhar aqui nos escritórios como engenheira de perfuração para uma das nossas sondas, pronto, posso assim dizer. E basicamente é isso, uma apresentação. Obrigado, Vitória. Leila? Eu chamo-me Leila Sango, praticamente tive a mesma experiência que a Vitória, mas em áreas ligeiramente diferentes. Também ingressei na indústria em 2006, fiz a minha formação com a Vitória, por coincidência, estudamos juntas, tanto o médio como a faculdade. Sou formada em Engenharia Química. Depois ingressamos na Schlumberger juntas, mas em áreas diferentes. Eu entrei como engenheira de campo de estimulação de poços. Aí fiquei 4 anos e depois ingressei para a BP. E na BP fiquei por lá 8 anos, em que fiz várias posições e agora estou na Angola LNG. E nesse momento faço 28. Pronto, vou dizer que em experiência de campo tenho tanto a Schlumberger, que é uma prestadora de serviço, em que não temos vida própria, né, porque estamos sempre no campo praticamente. E agora estou na Angola LNG a fazer 28.
Muito bem, queria agradecer por esse momento de apresentação e podemos aqui ver que trata-se de pessoas que, por um lado, tiveram a formação especializada na matéria relacionada ao setor petrolífero e depois tiveram formação de topo, porque também foram formadas em instituições de ensino de relevo a nível internacional, mas também o mais importante é que vocês trabalharam e trabalham em instituições internacionalmente reconhecidas naquilo que é o setor energético. Como é sentir, como é que vocês se sentem? Eu me lembro que quando eu ingressei na ESO, né, atualmente nós chamávamos ESO Angola, e nos chamavam o termo que usavam é que vocês são abençoados. Vocês se sentem abençoadas por isso? Podes falar, Leila. Vitória, deixa... Não faz mal, Bem, queres falar? eu sinto-me grata por estar na indústria petrolífera, primeiro por ser mulher, segundo por ser africana e ao mesmo tempo por conseguir trabalhar com pessoas de várias nacionalidades. Um grande desafio, mas gratificante para mim. Eu digo, no meu caso, eu digo que não vou dizer abençoada. Para estar onde conseguiu estar, foi necessário muito esforço e muita dedicação mesmo, visto que já mencionou, já frisou que é um setor muito masculino. E, na realidade, quando começamos, não foi algo assim muito simples, porque a ideia que se tinha, porque estando na universidade, naquela altura, tu não tinhas pessoas que têm experiência, que vinham às universidades explicar o que é isso, o que é aquilo, dar-nos um feedback para que nós tenhamos uma ideia do que realmente é o mundo petrolífero. Na altura, com tenra idade, a pessoa tem aspirações e muita vontade de fazer muita coisa, e quando nos formamos e acabamos por entrar para o mercado de trabalho, de certa forma, ao princípio, foi um choque. Foi mesmo um choque, porque trabalhando numa companhia de serviço no field não é fácil, e principalmente como mulheres, tu tens de te afirmar, digamos, tens de convencer, tens de ser convincente. E sendo um mundo também masculino, de certa forma, afeta um pouco a tua personalidade, posso assim dizer. Mas de todos esses anos podemos dizer que são boas, más e boas experiências, né? É só o que se pode tirar disso. Colocando numa balança, são melhores? Tens mais boas experiências ou menos boas experiências? Eu tenho mais boas experiências, posso assim dizer. Existem umas más, mas eu tenho mais boas experiências. Leila, a Vitória acabou de tocar num ponto que é extremamente crucial, que é, primeiro, conseguirem se posicionar, porque vocês, para terem a posição que têm hoje, significa que vocês puderam se posicionar e competir de frente com qualquer outro colega, independentemente do sexo. E nós temos, por exemplo, uma das coisas boas que eu gosto do setor petrolífero é que não há aquele hábito que nós temos fora do setor petrolífero, que é a facilidade de pessoas subirem para assumir responsabilidades, né? Terem cargos de chefia ou coisa parecida, responsabilidade. No setor petrolífero, isso mesmo é feito com base na capacidade técnica, porque aí temos muita responsabilidade, desde a questão da vida humana e depois também a questão dos custos que podem estar em causa numa determinada operação. Nós sabemos o quanto custa ter um erro humano dentro das operações petrolíferas. E hoje vocês têm posições específicas e muito boas posições nos locais em que vocês trabalham. Vocês conseguiram se manter, dedicaram-se muito. Como é que foi para vocês conseguirem ultrapassar essa questão de estar num ambiente extremamente masculino, mas ao mesmo tempo conseguir competir com os homens e poderem, e eu sei que tem homens que estão abaixo das vossas posições, há coisas que vocês fazem que alguns homens não fazem, né? Mas como é que vocês fizeram para garantir isso? Porque eu, como estava a conversar com vocês no início,
já tivemos várias experiências de algumas mulheres que começam e depois de um ano, 6 meses, não, essa vida não é para mim, eu vou me embora. Né? E depois, quando cruzas com ela, está trabalhando num banco. Como é que vocês conseguiram garantir essa vossa estadia dentro do setor petrolífero, principalmente nas operações? Pois, eu vou começar, desculpa, Vitória, porque fiz logo o jump into. Bem, eu vou começar e dizer, vou concordar com a Vitória, sim, não é fácil, mas também, como vou repetir, é gratificante, porque cada desafio que nós passamos e conseguimos ultrapassá-los acaba por nos tornar mais fortes. Na minha experiência pessoal, vou dizer que foi bom ter entrado para uma prestadora de serviço logo ao início da minha carreira, porque as prestadoras de serviço, como é o core business, prestar serviços, eles apostam muito na formação do indivíduo. Então, vamos dizer que tirei muita vantagem nisso, porque houve muita exposição e muita formação, o que acabou por amadurecer-me no negócio. Quando ingresso para uma produtora, aí o desafio é ainda maior, porque estamos a competir com pessoas que são de nacionalidade do core business da própria companhia. Então, a tendência é cada um proteger o seu lugar na companhia. Então, vamos dizer que eu estando a competir numa produtora é mais desafiante do que numa prestadora, porque na produtora, para eu ter a oportunidade ou ter a visibilidade de vida, eu tenho de ser 10 vezes mais competente em relação a um nacional, por exemplo, da própria produtora. Por que é que eu digo isso? Por causa mesmo da própria networking. Querendo ou não, em qualquer negócio, tens de ter alguém que consiga te dar a exposição de vida para poderes demonstrar a tua capacidade. Não é só ser bom, é estar aí e ter as oportunidades que é para poder demonstrar o quão competente és. Então, estou a diversificar um bocadinho da sua pergunta, mas resumindo no que eu quero passar aqui às pessoas que estão a ouvir-nos, é desafiante, sim, mas como mulheres ainda, mais ainda, porque temos de criar um balance, né? No sentido de tens de ser mãe e mulher, e a nossa sociedade em si também é um bocadinho crítica em termos de mulher que se ausenta do lar para poder desempenhar as suas funções profissionais, porque o homem na cultura africana é o provedor da família, então já não é o bom olho de todos que uma mulher se ausente, que é para poder ir à busca do pão. E também tens a parte de estar no serviço e não demonstrar que és mulher, o elo frágil, porque é a tendência que a indústria olha para nós, o elo frágil, porque ou vai daqui a 3 anos, eu não vou apostar numa mulher tanto quanto num homem, porque daqui a 3 ou 4 anos essa mulher vai criar a família e, consequentemente, ao fazer filhos tem que se ausentar e aí também pode vir a perder algumas oportunidades. Então, é aquele balanço que eu quero passar aqui. Vitória, posso dar-te a palavra? Desculpa que eu esteja me paindo. Não te ouço, Vitória, não sei se sou eu. Não, estava no mute. De certa forma, muito desafiante. É desafiante porque, sendo mulher, como a Leila já explicou, nós começando numa service company, eles têm um programa para cada indivíduo que ingressa na própria companhia e o indivíduo é obrigado a seguir este programa, né, passar por esses escalões todos e atingir onde deve atingir. Os desafios numa operadora, posso assim dizer, são muito, muito, muito grandes. Eles também apostam na formação do pessoal, não é? Apostam na formação do pessoal, mas
como já foram frisados esses todos desafios que nós encontramos, não é, e no meu caso, por estar propriamente, porque na altura que ingressei na empresa onde trabalho hoje, não tinham mulheres. Tinha uma mulher na mesma área, trabalhava no momento só em fluidos, e era muito estranho. Tu ali parecia, eu me sentia muitas vezes e senti-me muitas vezes como um eletrão livre bem desemparelhado mesmo. É verdade, é verdade. Então, mas cada dia foi desafiante. Não digo que nunca escondi-me num dos quartos e chorei sim, porque já houve algumas vezes que está a acontecer coisas, o brainstorming, e também havia uma barreira em termos de língua, posso assim dizer, porque eu falo inglês, mas não falo francês, Então, muitas vezes havia desafios que aconteciam e tu tinhas de tentar entender o que é que realmente se passa. E estando num ambiente masculino, tu chegares e parares as pessoas para que te expliquem, muitas vezes os homens, só já o facto de estares ali como um eletrão livre, já não és bem vista. Muitos não perdiam muito tempo em ter que fazer babysitting. Então, nesse desencadear, a postura que a pessoa tem de ter, eu vou dizer que é de certa forma mais agressiva. Não agressiva de discutir ou qualquer coisa, não. Mas no sentido de tu puxares mais por ti e mostrar realmente o valor que tens. Porque, neste lado, posso assim dizer, seria muito difícil. Se eu já tivesse uma família, posso assim dizer, naquela altura, com certeza eu já teria desistido de enfrentar esses desafios, assim, esse estresse, posso assim dizer, porque realmente é mesmo estressante. E então, sem família e com espírito de querer muitos mais desafios, então aí continuei, fui gostando e fui me sentindo como se já estivesse na minha prática, não é? Ganhando robustez, posso assim dizer. E fomos levando isso. Olha, eu quero dizer para vocês que nós temos aqui agora, estamos a falar com cerca de 100 pessoas já dividido entre o Zoom e o Facebook, mas na sua maioria são mulheres. E acho que o facto das mulheres ouvirem, terão duas mulheres hoje no live da Petro Angola, interessou-lhes, porque elas queriam saber mais ou menos como é que eu vou subir aqui. A única coisa que eu estou a ver aqui escrita é que... Olha, bem, por exemplo, uma coisa... Posso... Pode. Ok, uma situação que eu posso frisar agora é que quando nós ingressamos também no setor petrolífero, não havia assim muita mulher, posso assim dizer. E também naquela altura, sim, não havia mesmo muita mulher. E foi um momento de uma revolução, mesmo aqui em Angola, porque na altura também mesmo o ensino superior não era feito por muita gente. Quando houve um boom acerca do petróleo e nós começamos a ter muito mais empresas aqui a investirem, então isso deu-nos a oportunidade, não éramos muitos no campo, não é? Então deu-nos a oportunidade até, e em muitos casos, em muitas outras pessoas, de inclusive escolher aonde trabalhar. O que já é algo que não se consegue ver hoje. Hoje já temos muita limitação, hoje já temos muitos outros fatores que influenciam nesse poder de escolha que a pessoa possa ter. Então, o que eu posso aconselhar mesmo a todas as mulheres que estão a nos ouvir aqui hoje é que, se tiverem o sonho de ingressar nisso, no field, que não sintam medo, porque para um engenheiro que queira realmente se afirmar, o medo é o pior inimigo. Não é, se afirmar, digo, em termos de operações, não é estar realmente no campo. Não é como é que eu posso dizer, um ambiente agradável de se ver, porque tu estás no meio só de ferros,
ferro para aqui, ferro para ali. As próprias portas do sítio onde estás são completamente pesadas. Tu tens de imprimir muita força, então, de certa forma, isso afeta, eu digo isso afeta, e tu estando rodeada de homens, e muitas vezes homens com um linguajar não tão polite, então tu naquele meio ou resistes e convives com aquilo, ou desistes. Ali tu estás, não podes exigir muito. Posso dizer, sendo mulher, não podes exigir muito porque não é teu mundo. Não é teu mundo. Quer dizer, naquela altura, né? Porque hoje em dia nós já podemos considerar, já temos muito mais mulheres e muito mais mulheres no campo, mas e eu encorajo para quem queira ingressar nisso, para quem gosta disso, e agora hoje já temos muito mais informação acerca disto, do mundo do petróleo aqui em Angola. É bom, não quando na época que entramos, nós não tínhamos informação alguma, não tínhamos informação mesmo zero. Aquilo foi como um choque, meterem-nos num yard grande, mandarem-nos desmontar e montar válvulas, a sol aberto, sol de já sabem quantos graus aqui, a sol aberto, fazer um monte de esforços mesmo de braço. Estivemos a fazer a rig up, rig down, né, Vitória? Então, é muito desafiante, é mesmo muito agressivo. Para quem, hoje como já temos muito mais informação, quem já vê que aquilo não dá, tem a opção de desistir e ir procurar alguma coisa que se enquadre na forma de ser. Olha, a Cláudia dos Santos, ou Cláudia Santos, diz que comecei há mais de 20 anos no setor petrolífero e sei bem o desafio que foi. O vosso relato faz-me lembrar bem o meu início. Força para todas nós. Está a mandar aqui uma mensagem ali. Agora, eu gostaria temos aqui algumas perguntas, né? Vamos avançar um bocadinho para as perguntas, mas eu gostaria de saber se já alguma vez vocês já tiveram na condição de ser a única mulher na sonda. Já tiveram nessa condição? Muitas Eu vezes. já várias vezes. Várias vezes. Como é que vocês sentiram? Eu, inclusive, já partilhei quarto com homens. Era isso que eu ia dizer. Em sondas em termos de POB, né, pessoal a bordo, em termos de para alocar as pessoas, haviam quartos com duas camas, nesse caso beliches, né, 4 camas, e muitas vezes a hora de trabalho, na altura eu trabalhava, posso dizer, em cimentação, e o trabalho não vai acontecer agora, então tu não tens uma rotina, quer dizer, um horário de dormir e um horário para acordar para fazer o trabalho. E como na altura só subias para fazer realmente o job, então havia momentos que podia-se fazer inclusive 24 horas acordar. Podia chegar até isso. E muitas vezes, se fosse dormir, era por uns 30 minutos, porque né, tem que fazer o rest, tem que ter o rest. E depois voltar outra vez à carga. Então, havia momentos que quando já terminaste o teu job, já tem outra pessoa lá a dormir no quarto. Então, aquilo é um pé de galo. Entras, vais para a casa de banho, tranca. É uma ginástica mesmo. Uau! É isso. Só para que a Vitória estava a dizer, pronto, na prestadora de serviço, partilha de quartos tínhamos de fazer, independentemente de ser homem ou mulher, que eram colegas. E, na verdade, nós, mulheres no setor petrolífero, temos que, às vezes, anular-nos, que é para podermos ter uma postura, que é para os nossos colegas olharem-nos como homens também. Acabávamos por esquecer a nossa parte feminina, que era para não haver aquele choque entre homem e mulher e não ter outros desafios. Pronto. Então, eu sempre que ia para a sonda, ou sempre que vou para a sonda, por causa dos problemas daqueles os ensaios de drill, no caso, se tiver uma emergência de exercício,
A tendência é uma pessoa dormir já preparada, caso o alarme soe, e não estar a sair em roupas íntimas complicadas, né? Estar mesmo já preparada para levantar, pegar no seu equipamento de segurança e sair, que é para os colegas também olharem-te como mais um colega aí no meio. Então, são desses desafios que acabas por amadurecer e tens de saber ter o meio termo. Quando estás no meio masculino, nós nos posicionamos como homens, na realidade. E quando saímos de lá e estamos em casa, mudamos completamente, que é para sermos as mulheres, que é para poder ter o melhor balanço na vida, né? É importante. Tem aqui uma questão da Helga, que é, em termos de gestação, como é que consegue conciliar o trabalho com a maternidade? É possível, sim, quando temos um companheiro que já entenda a nossa rotina. É importante ter um companheiro que entenda e que suporte. E também saber planear, né? Porque na vida há fases em que vais priorizar a parte profissional e a parte pessoal. Então, é aquele meio termo. Temos de saber, bem, se estamos numa carreira, somos júnior, e ainda temos muito para aprender, convém não fazer ainda o filho. Embora seja um conselho negativo, mas é a forma de podermos nos posicionar e conseguirmos as oportunidades de crescimento a seu tempo devido. Quando tens de sair do field, do campo, aí já podes fazer aquele balanço em termos, ok, agora está na altura de construir a minha família e trabalhar de uma forma administrativa a partir do serviço, que é para não perder. Então, lado, Vitória? Do meu lado, eu posso dizer que foi uma situação que eu própria adiei. Adiei no sentido de estar mesmo completamente disponível para o que eu estava a fazer, porque eu tinha os meus objetivos. E quando entram já filho ou família, a atenção é dividida. É inevitável isso, porque independentemente de estarmos aí misturada com homens, a trabalhar e tudo mais, temos de ter consciência de que não somos mesmo homens, nós somos mesmo mulheres. E uma casa, quando não tem, ou a mulher está sempre ausente e tudo mais, porque a mulher, digamos que é a calmia do lar, posso dizer, o pano branco do lar. Então, ela, quando já começa a faltar muito, isso de certa forma desestabiliza o lar. No meu caso, eu durante o tempo todo que fiz offshore, né, posso dizer até 2015, não tive filho, não tinha filhos, pronto, não tinha filhos, não tinha marido, não tinha nada. Eu dediquei-me somente ao trabalho que eu tinha e pronto, eu digo a ambição que eu tinha para mim, almejar ou conseguir postos, ou conseguir chegar a um certo sítio. Então, eu só me dedicava àquilo, não queria que a minha vida fosse dividida em várias, em outras coisas, posso assim dizer, filhos, marido. E hoje eu já tenho filhos, né? Tenho 2 meninos, e vejo que na altura foi a decisão certa. Digo certa porque hoje eu tenho eles e às vezes eu trago para fazer esse balanço, porque muitas vezes temos reuniões, muitas vezes tem de sair muito tarde do serviço e por ironia do destino da vida, a pessoa, né, como trabalha em operações, os problemas gostam de acontecer na hora que tens de ir para casa. Eu não sei o que é que muitas vezes temos esse problema, acontece na hora de ir para casa. Então, tens de permanecer no escritório por muito mais tempo, fazer aquele troubleshoot e tudo mais. E então isso de certa forma, afasta-te. Posso dizer que não é fácil gerir, mas também não é impossível. Não é impossível. Na altura, quando se tem, por exemplo, nas service companies, que tu sobes para fazer um serviço ou outro, dava talvez jeito, mas um serviço ou outro não é bem assim, porque hoje podes subir nesta sonda e fazer o serviço, desces, ficas 2 dias ou 3 a descansar e depois tem de subir outra vez. Então,
depois chega um ponto, tu sendo mulher e mãe, não é fácil. Agora, quando tem um trabalho com uma rotação permanente, 28, 28, aí já é, pronto, digamos, aceitável. Se tiver um companheiro compreensível, é aceitável porque tu sabes que tens os teus 28 dias para te dedicar somente à tua família. Tens só a tua família, te dedicas a eles e depois, quando esses 28 dias acabar para ele, tu conscientemente sabes que tens de ir trabalhar e preparas a tua mente para trabalhar. Mas acho eu, com o espírito de mãe, tendo já o filho, cada 28 dias que tu chegas e olhas, o filho já cresceu e já fez muita coisa que tu perdeste. Então, é bom quando a pessoa não tem essas responsabilidades. Isso é muito bom quando não tens esse tipo de responsabilidade. Uma vez sendo mãe, uma vez sendo dona de casa, uma vez sendo... infelizmente, nós somos mulheres e às vezes temos mesmo de abdicar de certas coisas em prol, se queremos realmente dedicar-nos à nossa família, que é algo importante na nossa vida. Mas isso não nos diminui, não te faz ser diminuta ou não. É a realidade, não podemos estar aqui a tentar mentir. Eu sei que há muita mulher, emancipação da mulher, essas coisas todas, e não sei o que. Existe sim. Não, mas é verdade. Do lado dos homens, tu podes sim trabalhar, podes ser, podes ser sim uma boa profissional, podes competir com eles, compete sim, mas quando já chega ao ponto de tu teres um ser que depende de ti, é hora para pensar e esquecer esse todo feminismo que a pessoa ouve aí e coisa. É hora para pensar, porque tens um ser que depende de ti. Então, muitas vezes tens mesmo de afrouxar. É isso. Olha, tem feelings que vocês que não são, que são transversais, tanto para as meninas como para os rapazes. O fato de chorarem, há muitos homens que eu já vi a chorar, eu choro. Né? Então, isso é uma coisa que acontece tanto de um lado como do outro, porque não é fácil, né? Não é fácil estar lá, mas também há muitos benefícios. E eu gostaria de tocar um bocadinho nos benefícios que faz, por exemplo, essa questão da gestação. A gestação, por mais que é uma coisa que está muito ligada para as mulheres, os homens também, quando trabalham nesse tipo de empregos, quando têm esse tipo de atividade, também olham para essas questões. E nós temos um ponto no setor petrolífero que é importantíssimo passar, é que a indústria petrolífera é muito desafiadora e chega até a criar vícios de trabalho nos próprios funcionários, porque há atividades que você quer estar presente, há reparações, há problemas que acontecem de 10 em 10 anos. Quer dizer, se tu perdes aquela atividade em 2020, podes ficar até 2030 sem ver uma outra operação semelhante. Principalmente nas operações, na produção petrolífera, temos esse problema, que há muitas avarias que às vezes a pessoa que resolveu na vez passada já nem está ali, né? Está fora, já não está. Então, é uma coisa muito desafiadora. Que você, por mais que... E há pessoas que têm que ir para casa, mas preferem ficar mais 5, 2 dias para acompanhar o trabalho, porque é experiência. Né? E nós temos esse lado, a indústria petrolífera é uma indústria globalizada, tem um ambiente multicultural, porque tu, para além de aprender a parte técnica, tu consegues, na verdade, ser um cidadão do mundo, porque tu lidas automaticamente com todo o pessoal de nível internacional. Tu vais conhecendo várias culturas dentro da plataforma que tu tiveres. Então, é uma atividade que, por mais que tu saibas, tens que ir para casa. Tu tens aí um aprendizado muito forte e que cada dia te torna uma pessoa melhor. E fora já a questão salarial, né? Porque aqui eu estou a ver mensagens a dizer, olha, esses têm muita massa. Né? Então, esse ponto aqui, olha. Até aqui uma pergunta da Furtado. Ela pergunta qual é a maior dificuldade do dia a dia. Hoje posso dizer a maior dificuldade do dia a dia para mim eu posso dizer que é praticamente a distância do serviço para casa. O tempo que a pessoa se pende no trânsito. Hoje, pronto, o trânsito está bom, não é? Devido a essa situação que temos, mas por muitas vezes eu acordo às 4h30,
poder estar pronta e sair às 5 e pelo menos 5h30, 5h45 estar no serviço. Porque a pessoa tem reuniões, tem de preparar reuniões, tem de preparar muita coisa e quando se vive de certa forma distante do serviço, que é o meu caso, então é desafiante porque já é o serviço em si já é muita adrenalina e só a rota de casa para o serviço também aquele congestionamento já afeta. Para mim o meu maior desafio é este, é simplesmente o trânsito, não o trabalho em si, mas infelizmente o contexto do país que nós vivemos, a pessoa tem de ajustar-se para que possa suprir ou estar ali presente no serviço e fazer as coisas conforme. Porque... Partilhei de opinião, e eu tenho um amigo meu que está aqui no live também, que diz que ele não prefere ficar offshore porque não tem condições de aguentar o trânsito. Pois, Tu tens essa opinião? Bem, antes era, hoje já não. Porque uma vez tu estando a trabalhar offshore, a tua rotina, o teu setup da mente, pronto, a tua mente está para aquilo, porque é a condição que tu tens naquele momento. Eu trabalho offshore, eu faço isso, eu estou assim, é assim. Uma vez estando em terra e tu trabalhando já muito tempo em terra, tu já não vais querer ir mais para o mar. E muitas vezes isso aconteceu comigo, e na altura nem tinha filhos, nem tinha marido, quando eu desci, comecei a trabalhar aqui em terra. E às vezes, quando ia para a sonda fazer alguma visita ou alguma apresentação, qualquer coisa, eu perguntava a mim mesma como é que eu aguentei muitos anos isso. Eu, às vezes, não entendia. É verdade. Eu olhava para as coisas e dizia, meu Deus do céu, eu vivi tantos anos isso. Já me fiz essa pergunta, mas... Mas sabes que, Vitória, Leila. não o inverso, sabes? Porque já estive offshore, já fui para o escritório e agora volto no sistema de rotação. O mais difícil é a altura de sair de casa, que é deixar os meus, né? Os filhos e o marido. Mas posta lá é algo como dizeres, fazes a tua cabeça conforme dissestes, né? Vais fazer, já tá, estás aí e dizes, estou aqui, tenho de trabalhar. Então, focus é o trabalho. Depois dos 28 dias, quando regresso a casa, é bom porque tens 24 sobre 24 horas a dedicar aos teus, diferentemente quando eu trabalhava no escritório. Porque no escritório, com o trânsito brutal, no mesmo que disseste, acabas por passar mais horas fora de casa, até se calhar os finais de semana estás a trabalhar, porque dando suporte às operações diretamente, tem sempre problemas na planta e acabas por ter de ligar o computador ou ir mesmo ao escritório aos finais de semana. E depois tens só 22 dias úteis que são teus por direito e mais 2 de filho, e acabas por não ter tanto tempo assim de qualidade com os teus. Então, tendo um bocadinho a divergir contigo, no meu caso, sinto que estou a ter mais tempo de qualidade com a minha família, nesta posição de fazer 28-28, e ao mesmo tempo mais tempo para me dedicar ao trabalho 100%. Quando tem aqui uma pergunta do Bernardo Ngola, quais são as vossas contribuições no sentido de mudar a diferença de gênero no setor petrolífero? Ou de que forma vocês pressionam os vossos decisores a darem mais oportunidade em outras mulheres? No meu caso, Bernardo, eu vou ser mesmo aberta, sem dar rodeios. Eu não tenho contribuído muito para puxar outras mulheres para as operações. As poucas que são agora entraram na área em que eu estou, eu dou muita força a elas para que consigam, para que engajem naquilo, para que trabalhem arduamente, para que nunca percam a esperança e nem muito menos o foco. Poderia ter, sei que a empresa tem
organizações que apoiam mulheres, emancipação das mulheres e tudo mais, mas o grande problema aí é que é muito complicado tu, estando nas operações, e meter-te em grupos de emancipação de mulher e tudo mais, essas coisas, porque as operações não param. E tu dás suporte, são 24 sobre 24 horas, infelizmente é algo muito, como é que eu digo, demanding às vezes é um bocadinho complicado tu estares ali a gerir o trabalho. E neste momento, para mim, que já tenho família, o meu pensamento é quando sair dali, tentar desligar e ir para casa para os meus, para dar também um bocadinho de atenção. Poderia até estar a puxar mais, tanto que até inclusive nós já conversamos no princípio, quando vocês não tinham entrado, que era o que eu tenho falado com alguns colegas no sentido de nós ajudarmos a certos estudantes de universidades a fazerem os seus projetos finais, estudantes de petróleo, nós que já temos uma certa experiência, ajudá-los e guiá-los para fazerem os projetos finais, para dar às vezes algumas palestras, participar em palestras e tudo mais. Só que não há um órgão, posso dizer, eu não sinto isso, porque já estou há 13 anos nisso e nunca senti que houve um órgão que puxasse assim por nós, que fizesse uma unificação, como existe na Nigéria, posso assim dizer. Como existe em outros países, há uma unificação de todo o pessoal que trabalha no ramo petrolífero. Aqui não há, nós temos muitos e muita gente em várias empresas que temos aqui, mas muitos só estamos. Quase é complicado tu ouvires coisas ou ires ajudar. No meu lado, eu não tenho mesmo feito muito fora do que eu faço no serviço. Posso assim dizer. Respondendo, Bernardo, bem, tem uma sociedade e se calhar depois eu convido, sugeria ao Patrício, se calhar para convidar as representantes dessa associação, que é a Associação SMET. É nova, tem 2 anos mais ou menos, em que é uma sociedade de mulheres que estão a estudar e a trabalhar na indústria técnica, tanto ciências tecnológicas como engenharias. E nesta sociedade, nessa associação, eu sou uma das mentoras, em que ajudamos pessoas que estejam a estudar engenharia ou ciências técnicas, que é para dar o coaching, dar o mentoring, que é para elas saberem, pronto, darmos aquela nossa experiência prática do serviço para passar para a parte pedagógica, da escola, pronto. Agora faltam mais palavras, a mudar o inglês e o português, desculpem. Então, por acaso até também podia convidar-te, Vitória, é muito bom porque acabas por motivar e incentivar muitas meninas que estejam agora a terminar e também sentes-te um bocadinho mais útil por trocar experiências no teu dia-a-dia, poder aconselhá-las de acordo com o perfil e o que elas buscam, já com alguma mais experiência, porque já passaste e estás na indústria e acabas por saber como aconselhá-las de acordo à sua personalidade. Então... Olha, nós a Petro Angola, e vocês falaram muito bem, estamos aqui a chegar a um ponto de concordância. A questão do ensino do petróleo e gás aqui em Angola ainda é muito deficitária. O nosso website foi criado com o objetivo, primeiro, de assessorar o ensino de petróleo e gás, depois promover o conteúdo local, promover as pessoas como nós, né, que somos funcionários técnicos capacitados, que estudamos aonde qualquer outro profissional sênior do setor petrolífero também estudou, passamos pela mesma formação, trabalhamos nos mesmos lugares. Eu costumo dizer a muita gente que muita da tecnologia e as FPSOs, por exemplo, que aparecem por trás da minha imagem, são tecnologias que foram experimentadas pela primeira vez no mundo cá em Angola. Então, Angola tem muita coisa que se diga relacionada às operações petrolíferas. Mas, relacionado ao ensino, nós temos trabalhado com a Universidade Católica, com o Piaget, e estamos à espera de uma resposta do ISPTEC, mas nós fizemos parcerias com essas universidades no sentido de trabalhar
por um lado, no conteúdo programático dos cursos de engenharia de petróleo, que são as universidades que lecionam petróleo e gás em Angola, e por um outro lado, a trazer a vida profissional mais próxima dos alunos. E isso vai desde fazer apresentações, desde a deslocação de técnicos capacitados e com experiência para fazer sessões nas universidades, fóruns, palestras, porque efetivamente o dia a dia dos estudantes de petróleo e gás aqui em Angola é uma aula convencional. E para nós que passamos para várias formações ligadas ao setor petrolífero, sabemos que não é bem assim, né? Muitos de nós, e eu falo por mim, hoje eu consigo fazer delivery do meu trabalho é muito pelo tipo de formação que eu tive e pela instituição em que eu estudei. Se eu não tivesse uma formação sólida, eu não estaria capacitado para fazer as coisas que faço hoje. Então, lá é um desafio para vocês. A Leila falou muito bem dessa associação, nós podemos fazer uma parceria, mas o desafio é esse. Vamos apostar um bocadinho no ensino, porque acho que uma das melhores coisas que nós, profissionais do setor, podemos fazer é exatamente isso, contribuir para o país, e a forma mais fácil de nós contribuirmos é formarmos outra pessoa. E eu vou seguir essa questão, fazendo aqui a pergunta que a Hermenegildo coloca. Como é que vocês se sentem quando ouvem as pessoas a dizerem que as operações petrolíferas em Angola são feitas por expatriados por falta de quadros angolanos capacitados? Qual é o vosso ponto de vista sobre isso? Acham que temos muitos angolanos capacitados, ainda há falta? Como é que nós podemos olhar para essa questão? Interessante. Pode dizer que é muito interessante. Essa é uma Já temos pergunta cerca de muito 200 pessoas a nos ouvirem agora. Ok, é uma pergunta muito pertinente e hoje em dia discordo. Discordo porque já são muitos anos que nós aqui em Angola temos essa atividade petrolífera. E como eu já tivera frisado que essas empresas postas aqui, as prestadoras de serviço e também mesmo as operadoras, eles apostam na formação dos quadros. Além de tu teres a formação, não é, os cursos, tu também vais para o field. Então, tu fazes o trabalho, tu vês o trabalho como é feito, tu preparas o mesmo. Então, nós já temos sim, muita gente capacitada, muita gente mesmo. Eu, inclusive, enquanto trabalhei offshore, já trabalhei com muitos angolanos que muito bons no que faziam. E então, isso não é assim certo. Já temos boas pessoas aqui, sim. Leila, teu ponto de vista? Também acredito que sim, mas pronto, vamos dizer que todo negócio envolve um bocadinho de política, né? Então, vamos dizer, eu sou o fundador do negócio, o que eu vou fazer é sempre puxar os meus, que é para ter a certeza que aquilo que eu investi esteja próximo, né? Ou esteja sob controle. Então, é natural que haja a forma que querem sempre querer passar que não há quadros qualificados para a indústria petrolífera angolanos. Não concordo, sou da mesma opinião que a Vitória. Não concordo pelos anos de experiência que já temos na indústria cá mesmo no país e também por termos muitos bons quadros nesse momento, então, desempregados. E não se admite, bem, não vou usar essa expressão, não é possível, não vou dizer que, pronto, não é aceitável que maioritariamente da força de trabalho seja expatriada hoje em dia, porque olhando para os quadros desempregados e com o número de experiência, número de anos de experiência que esses quadros têm, não se admite que ainda se diga que não há quadros capacitados em Angola. Em termos de estatística e os dados avançados, os dados mais recentes, nós temos cerca de 84%, né, do pessoal que trabalha para o setor petrolífero, 84% já
já é nacional. A questão que muitas das vezes se coloca é o fato da posição que os nacionais ocupam nas empresas. Mas esse é um fato que nós vamos discutir quando nós debatermos sobre o conteúdo local, que vai ser o momento mais apropriado. Mas eu concordo com vocês, nós temos técnicos excepcionais, eu pelo menos a equipa mais competente com quem eu trabalhei, que eu já vi uma equipa mais competente, conheci cá em Angola e são profissionais do setor petrolífero, por mais que eu tenha uma network muito alargada, tanto a nível nacional e internacional, mas eu reconheço que aqui nós temos pessoas com muita capacidade, se calhar em termos de quantidade não desejável, mas nós já temos pessoas com muita experiência e capacidade. O exemplo são vocês as duas, porque, verdade seja dita, o setor petrolífero, eu costumo dizer, e muitas das vezes eu digo para os alunos, que o setor petrolífero não é para pessoas, quando nós chamamos fracos, né? Aqueles que não sabem, né? Porque é muito exigente. O grau de aproveitamento tem que estar acima de 80%. Quem é a pessoa de tirar 10, 12, não tem grande esperança de ficar ou permanecer no setor por muito tempo, porque as empresas são muito exigentes. É muito dinheiro que está em jogo e também é muito risco associado ao setor petrolífero. Por isso, o erro humano é uma das coisas que é mais combatida no setor. E isso é feito quando as pessoas são bem treinadas e têm capacidade de fazer delivery daquilo que lhes é colocado para fazer. Temos aqui Ok. Não, pode. Não, vai. Se queres debater. Não, o que eu quis frisar, eu não vou estar me cingir muito, claro que em relação ao, pronto, ter o 10 ou o 12 ou qualquer coisa, porque eu tenho a percepção de que muitas vezes um bom estudante, muitas vezes não é um bom profissional. Isso não está diretamente ligado, no meu ver, e já constatei algumas vezes. E desta forma, eu acho que quando a pessoa entra no mercado profissional, o que faz com que a pessoa succeed, como é que eu posso dizer? Pronto. Ter sucesso é aquela vontade de vencer e de ultrapassar as barreiras. Porque uma pessoa que termina, pronto, digamos, a universidade, qualquer coisa, tu já tens as mínimas bases, porque praticamente isso só são bases que tu tens para poder enfrentar o mercado de trabalho, porque muitas vezes tu estudas uma coisa, estudas tanto, e quando vais trabalhar não tem nada a ver com o que tu estudaste. É simplesmente base e uma orientação que tu tens para enfrentar os desafios que advêm. Se tu tens na tua mente que é aquilo que tu queres e estás decidido que é aquilo que queres, não há nada que te impeça. Vais trabalhar arduamente, pode ser que tenhas de te esforçar muito mais que muita gente que não tem de ter o mesmo nível de esforço que tu, mas o querer é tudo. E então isso é que faz vencer a uma pessoa num determinado lugar, posso assim dizer. Com mais ou menos 35 minutos to go e temos muitas perguntas e vamos tentar respondê-las da forma mais breve. Algumas, infelizmente, aquelas que não estão muito ligadas ao que nós estamos a falar hoje, vamos poder responder em outras ocasiões. Coloca-se aqui uma questão que é do Alberto Julião. Estamos em véspera de mudar para 6 semanas working shift, né? de 4 semanas para 6 e 2 semanas off de quarentena. Aguentariam essa nova rotina? Nesse caso, estamos a falar aqui da Leila, porque estás isenta, Vitória. Sim, essa é a Leila. Não seria fácil, mas ao mesmo tempo, como sabe-se que é por um certo período determinado, sim, por que não? Até porque há sacrifícios que temos de fazer numa certa altura, né? Então não será para sempre. E também temos de ser profissionais. Enquanto está a funcionar tudo bem, todo mundo gosta, aplaude, vai para trás. Quando tem os desafios, é aí que se vê quem realmente está pela companhia, né? Então, já alguma vez sofreram bullying
Essa é a questão que é colocada pelo Theo. Bullying não, mas assédio sim, no meu caso. É quase impossível. Sim, é quase impossível. Assédio é quase impossível. Bullying, sim. Bullying, sim, muitas vezes, porque eu digo a minha experiência, ser supervisora num barco, num drill ship de posicionamento dinâmico, no qual tu tens de trabalhar com muitas com pessoas, homens, posso assim dizer, homens, e inclusive uns velhos, uns têm um monte de anos de experiência, e tu estás ali a representar a empresa com a qual tu trabalhas, e tu tens de muitas vezes dar-lhes ordem ou dizer não é assim, ou não faz assim, é assim. Então, muitos não levam bem isso, não recebiam bem, posso assim dizer. E tinham, às vezes, as formas deles agressivas de se defender, não é? Achando que estão a ser diminuídos e por trás falavam coisas que tu ouvias e depois chegou um ponto de ter que simplesmente peneirar, porque senão acabavas por arranjar confusão com muita gente. Então, tens que pôr um filtro e não ligar e entender que realmente eles sentem-se, não estão habituados. Mulher não lhes pode mandar ou não lhes pode dizer X, Y. Pois. Mas dizem uma coisa, você já tem aqui uma pergunta que é da Pureza, espero que seja uma menina, né? A Maria aqui é menina. Qual foi a situação mais humilhante que vocês já passaram por estar no meio de rapazes? Qual foi a situação mais humilhante? Vocês consideram mais... É? Epa, a minha foi varrer o yard, porque quando nós ingressamos, até ingressei com a Vitória, numa das prestadoras de serviço, e era, vocês são armados e engenheiros. Primeiro task que vocês têm que fazer é varrer o yard. E isso fez muita gente desistir. Isso fez muita gente desistir, porque é aquela coisa que eu disse na altura, não havia tanta informação e tu vens cheio de energia, cheio de aspirações e afinal o trabalho que tu vais fazer é, quer dizer, mandam-te varrer. É verdade, varrer. Varrer, tens de varrer. Housekeeping, hoje é dia. Oh meu Deus, eu saí de casa, estou a mandar varrer. Mas tu estás a trabalhar, mas analisando depois os anos, pronto, o tempo foi passando e tu vais entendendo o porquê dessas coisas. Tem um porquê. Tu vais dando valor a isso depois, mais tarde, né? Porque no princípio é sempre um choque e fez muita gente desistir. Desistir mesmo, diz, não é isso para mim, não vou sair. Eu acho que uma das coisas, e é como se diz, o batismo, né? Esse é o batismo que muitas vezes nós recebemos. E depois é um batismo agressivo. O ser humano tem esse lado de cada um defender a sua posição. Sempre que nós vemos um novo colega chegou, ou principalmente, e isso acontece muito nas FPSOs, nas plataformas, porque o pessoal, a maioria que está lá é técnico e chega, olha, o engenheiro fulano chega aqui, e depois a primeira coisa que vão te fazer é testar tecnicamente e depois te fazerem passar por esses embaraços como housekeeping, mas o housekeeping depois até passa a ser uma cultura, e acho que é uma cultura boa. É uma cultura, pois. Eu costumo dizer, a indústria petrolífera e a academia em si demonstra isso, que a indústria petrolífera é modelo para a organização de comunidades. Realmente. O modelo de organização do setor petrolífero consegue organizar realmente. Uma comunidade. Então, é uma experiência muito boa, porque até, e isso é muito fácil, as pessoas que têm trabalhado no setor petrolífero, principalmente nas companhias, nas Big Six, o seu posicionamento na sociedade é diferente, nota-se. Porque ele tem uma cultura de cada companhia, porque cada companhia tem a sua cultura, mas o seu posicionamento nota-se logo, e muitas das vezes em ambientes. Tu consegues até fazer um guessing que não, esse trabalho é no setor petrolífero. É importante que nós, para além da parte técnica, essa boa cultura de housekeeping,
a cultura de se relacionar com pessoas de várias culturas e várias outras coisas, nós também devemos trazer, por exemplo, outra cultura que é boa, que nós trazemos para a nossa casa é a safety culture. Nós estamos sempre, a nossa sensibilidade para as questões de segurança são muito, muito, muito mais elevadas do que qualquer cidadão normal na nossa sociedade. Então, é necessário nós passarmos isso aos nossos filhos e às nossas famílias. Com esse comentário, eu gostaria aqui de trazer o ponto. Hoje, Angola vive a situação do estado de emergência, causada pela propagação da pandemia, e hoje a sociedade está em confinamento. Como é que vocês se posicionam a essa questão, sabendo que, por exemplo, alguém que trabalha offshore, by default, já está em confinamento, já vive em confinamento? E uma das coisas que nós também já praticamos desde há muito tempo é a questão do trabalho virtual, que hoje parece ser algo que está na moda, porque as empresas, as pessoas não têm dificuldades de mobilidade, que foram impostas pelo estado de emergência, e as pessoas hoje estão a aprender a trabalhar remotamente. E um dos exemplos é esse talk que nós estamos até agora, que normalmente nós fazíamos também num espaço com mais de 100 pessoas, mais físico. Como é que vocês acham que tem muita diferença daquilo que era a rotina quando estivessem offshore? A questão do confinamento? Bem, no meu caso, está a ser difícil estar em casa, gerir a casa, gerir o trabalho, tem sido uma ginástica terrível, mas de certa forma vamos fazendo, porque mesmo hoje em dia temos até o próprio management das empresas tem essa sensibilidade, de que estamos nessa situação e os trabalhadores têm também de gerir a casa e também gerir o trabalho. No meu caso, eu tenho pelo menos de dirigir-me até o escritório 2 vezes por semana, para poder, porque nós temos agora estamos nessa situação e é o que nós temos agora. Então, estar aqui confinado, a trabalhar, gerir a casa, gerir os filhos e depois... Não, é uma ginástica mesmo. No princípio foi muito difícil, foi delicado estar confinada, porque o confinamento do offshore é diferente, tu estás confinada em casa. O confinamento do offshore, tu sabes que estás ali rodeada de mar, não tens outra, é tudo uma questão de mindset. Tu sabes que estás ali, não tem onde correr, não tem onde sair, então tu olhas na janela e vês água e pronto. Mas tu estás em casa. Tu agora estás em casa, tens os filhos aí, são 2 confinamentos completamente diferentes. Não que a pessoa não suporte um confinamento de estar em casa, mas só que são perspectivas muito diferentes de fazer uma comparação, posso assim dizer. A comparação é um bocadinho... porque são perspectivas diferentes. Mas uma vez estando confinada na vida, estando offshore, eu acho que o bom de trabalhar, posso dizer, nessa indústria ou na parte de operações, é que tu tens, como é que tu consegues fazer regras, tu consegues seguir regras, tu consegues estabelecer metas e aquele mindset organizacional, tu tentas, no mínimo, cumprir o máximo que tu podes durante o dia na tua casa ou durante o dia que estás no escritório, tu tens de ter essa disciplina. Tens de ter essa disciplina. E, no meu caso, não tem sido difícil. Foi, sim, no princípio, foi muito complicado, mas depois a pessoa tem de se concentrar, porque esta é a realidade que temos hoje, e conseguir mesmo alocar as coisas no seu devido lugar, e hoje já está tudo bem mais fácil de lidar. Leila, tua posição quanto ao confinamento? É muito mais fácil estar em confinamento em casa ou te sentes mais... é uma situação mais complicada quando estás em offshore? É mais complicado em casa porque, infelizmente, feliz e infelizmente, estando em casa, automaticamente as crianças exigem de ti
querem atenção, o marido quer atenção, a casa exige algum trato, têm de comer sem doméstica em casa. Então, temos de ser 3 pessoas numa só, estando em confinamento em casa. Acaba por ser um bocadinho mais difícil. Estando fora de casa, estando offshore ou onshore, que é o meu caso, é mais fácil porque estás lá para trabalhar e não tens mais outra distração, né? Pronto. Ok. Até aqui a mensagem da Jane Negra, diz Mulheres com Garra. Também tem aqui o Isaac Antônio, que também diz que ele entende os grandes desafios que as mulheres enfrentam, por isso manda aplausos para vocês. Tem aqui outra questão, a Maria Furtado. Acho que pode mudar a forma de pensar. Você tem tudo para motivar, contribuir, porque é competente. Pela experiência aqui relatada, enfrentadas e dificuldades que existem no nosso país. Atenção que aqui nós temos também muitas feministas, né? E esse é um lado, por exemplo, com que as feministas não lidam, que é o pessoal, as mulheres que estão no setor operacional e muito mais técnico. Em termos de estatística, o setor petrolífero só perde para o setor de construção. Quando nós falamos do setor de construção, estamos a falar das mulheres, vamos olhar o termo mais exato, pedreira, que tem hands-on. Né? Então, o petróleo, a indústria petrolífera só perde para a construção. E, ao mesmo tempo, a percentagem de mulheres técnicas no setor petrolífero é inferior a 5%. Daí que nós vemos muitas das vezes cenários em que numa plataforma que tem quase 110 homens, encontra-se apenas uma mulher, que é uma situação muito complicada. Eu gostaria de colocar aqui um outro ponto na nossa conversa. Vocês têm noção do quão importante é o trabalho que vocês desempenham? Têm noção do quão importante é o petróleo para a economia angolana, o vosso contributo para Angola? Porque o outro lado que está a nos ouvir hoje, eles têm essa noção, porque sabem que quando o preço do barril do petróleo cai, a economia, o poder de compra caiu e nós estamos a viver a crise, mas eles não têm noção do sacrifício que é feito por pessoas como vocês para garantir que o petróleo continue a fluir nos poços. E eu tenho um amigo meu que diz, olha, nós aqui em Angola, nós que trabalhamos no mar, nós fizemos sempre a nossa parte. Nunca tivemos aqui problemas, porque a produção parou, a Angola deixou de produzir X por causa disso. Nós sempre fizemos a nossa parte. Mas o outro lado nos deixa mal. É essa a vossa apreciação também? Tem noção do impacto que o vosso trabalho tem para a economia, principalmente para vocês que não trabalham e têm experiência e trabalham para grandes empresas e sabem o contributo naquilo que é o grosso da produção nacional petrolífera? No meu lado, eu tenho sim noção do impacto que né, causamos em termos da produção nacional, mas é algo que, de certa forma, deixa-me triste. Eu digo triste no sentido de nós temos um país muito bom, nós temos um país muito belo. Eu, sinceramente, houve até quem chamou-me de maluca, mas eu digo que não me vi assim a viver num outro sítio, entende? Recomeçar. Por que eu digo sinto-me triste? Porque um país como o nosso não devia ser só simplesmente o petróleo a ser a mais-valia. Tenho sim noção, mas é de certa forma também dá medo, porque para esta fase que nós estamos a viver, está todo mundo, posso dizer, com o coração na mão. E não é bom. Se nós tivéssemos mais opções, hoje nós poderíamos estar mais descansados, posso assim dizer. Nós dependemos de algo que oscila muito e tem afetado de certa forma. Fico feliz, sim, contribuo e tudo mais, mas hoje que o preço está baixo, até eu tenho o coração na mão pelo emprego que tenho. Então,
isso, pronto, eu fico feliz, sim, a contribuição é boa, estamos lá, força nisso, mas gostaria que houvesse mais diversificação nisso. É algo que me deixa, ok, feliz por contribuir, mas de certa forma eu fico triste por ser a única coisa que segura um país tão bom, tão belo como o nosso. Leia, teu ponto de vista. Muito bem dito, Vitória. Sim, uma pessoa tem noção da contribuição, até porque todo mundo sabe que a nossa economia maioritariamente depende do petróleo, mas o mesmo que a Vitória diz, é triste, primeiro, porque não vemos refletido, poderia até ser um pontapé, um start point, né? Aproveitar o que o petróleo dá para o país, que é para poder desenvolver as outras áreas. Infelizmente, isso não se reflete e estou a dizer no que a gente vê em termos de analfabetismo, as escolas, as coisas básicas que já deveríamos ter ultrapassado, sem querer entrar em política. Então, acaba por, às vezes, questionar-me por que o tal sacrifício para podermos contribuir grandemente no país e, infelizmente, não estamos a ver os benefícios do tal sacrifício. Aí começa a questionar. Então, como é que vocês, profissionais do setor, nós, porque a maioria também, tem muita gente que está aqui conosco hoje no live que pertence ao setor petrolífero e também tem muita gente da sociedade que está interessada nessas questões. Como é que nós, em conjunto, principalmente os profissionais, porque tem questões aqui que estão colocadas. Será que, por exemplo, Angola já consegue ter uma plataforma que é totalmente operada por angolanos? Então, nós estamos em condições de começar a caminhar para esse sentido, de nós cada vez mais, com o nosso know-how, a nossa capacidade técnica e a nossa vontade de ver o país a melhorar, né, porque a nossa produção é considerável. No mundo não existe mais de 20 países que têm uma produção acima de 1 milhão de barris de petróleo dia. Então, como é que nós podemos, como é que vocês veem a possibilidade de nós podermos acelerar esse pace? Né? O que é que nós podemos fazer para acelerar isso? Eu acho que nós, angolanos, temos um defeito em termos de criticar e não agirmos. Então, por isso é que eu apoio a SMET, que é uma associação pequeníssima, mas são mulheres formadas e que estão na indústria petrolífera, que estão a ajudar mulheres que estão a estudar na tecnologia, a poder orientá-las não só na indústria petrolífera, mas como também em outros setores, capacitá-las para que possam usar as suas capacidades intelectuais para podermos desenvolver o nosso país. Então, acho que é importante cada um de nós que esteja nessa call faça o seu contributo de pouco que sabe na sua área de especialização, naquilo que se sente mais confortável com a experiência, ajudar a quem realmente precisa de ajuda e incentivar, nem que for o filho do seu empregado, se quiser a criar um negócio, pronto, ajuda-lhe a criar um negócio para criar mais empregos e aí vamos desenvolver, plantar árvores, e tem um montão de iniciativas que nós individualmente podemos ajudar com que melhoremos, né? Olha, tem aqui uma questão. Vocês optaram pelo setor petrolífero porque gostam ou porque sabem que é um setor que tem uma remuneração muito elevada? As duas coisas. Para ser sincera, no meu lado, foi os dois lados. Primeiramente, uma das pessoas que me inspirou muito foi a Albina Assis, porque anteriormente não se via na indústria, e aliás é a única indústria na altura, e mesmo hoje, que realmente está bem desenvolvida e que esteja bem embedded no mercado, é a indústria petrolífera no nosso país. Então é aquele sonho, eu estou a fazer engenharia, por que não para ir para a melhor indústria, a que melhor remunera e a que melhor me dá mais oportunidades de crescimento? Vitória? A Vitória está um mute, Já estou.
Já Na realidade, por ser a indústria, digamos que, posso dizer, mais organizada. Também, na altura, não tínhamos muitas opções, posso assim dizer. Porque uma pessoa, quando tu estudas, tu te esforças, então tu tens aspirações e o único sítio que apresentava organização e crescimento profissional, pessoal, era a indústria petrolífera. E daí a razão de nós ingressarmos primeiro, não é, para esta indústria, porque até hoje nós não temos indústria aqui. Nós, por exemplo, formamos-nos em engenharia química, poderíamos estar a trabalhar num outro tipo de indústria, não é? Mas, infelizmente, por não termos isso, não termos muita escolha, acabamos, a maior parte de nós, ir para aí, porque é a única coisa que tem. E pronto, por ser a única coisa que tem, também vai-se ganhando gosto. Vai-se ganhando gosto, é o dia a dia, vai-se ganhando gosto e tu vais vendo que estás bem aí. E é. nós temos um cenário, de acordo com uma pesquisa que nós fizemos, e voltando novamente à questão do ensino, daí que eu digo que é o ponto crucial, é o ponto do starting point para a questão do setor petrolífero cá em Angola. Nós fizemos uma análise que mais de 95% dos finalistas, alunos das instituições que lecionam petróleo e gás cá em Angola, mais de 95%, o SAM, né, o somatório de todos, mais de 95% não ingressam para o setor petrolífero. Mais de 95%. Porque é praticamente o único setor que temos cá no nosso país. Daí o porquê de eu dizer que fico triste, porque nós não temos porque nós não temos outro setor aqui para nós, para podermos diversificar. Não há diversificação. E quando alguém estuda, e quando alguém, mesmo até sem estudar e tudo mais, a única oportunidade só estava mesmo ali. O que é mau para um país. Não muito, para muitos não foi porque gostou. Era a única opção que tinha para conseguir um trabalho. E aí permaneceu. Se houvesse mais diversificação no nosso país em termos de indústria, posso garanti-lo, quem sabe, que nós estaríamos todos espalhados, porque no nosso ramo tu encontras né, técnicos de diversas áreas, tu encontras engenheiro mecânico, tu encontras engenheiro de minas, tu encontras engenheiro de agrônomo, e não há necessidade de estarmos todos confinados somente no petróleo. Diversificação. Leila, teu ponto de vista quanto a isso? O Eu fato de concordo. os estudantes não ingressarem no setor. Estudam petróleo, mas depois acabam trabalhando num banco ou ajudar a empresa do pai ou qualquer coisa parecida. Qual é o seu ponto de vista quanto a isso? Mas isso depende muito das oportunidades em que tens, né? E o que o país em si oferece. Se nós compararmos, por exemplo, com a Nigéria, vou dizer um país africano, e porque conheço muita gente lá, eles não, embora sejam um grande país produtor de petróleo, como o nosso, eles não se focam simplesmente no petróleo. Muita gente bem formada acaba por ir a fazer intercâmbio noutras áreas. Isso porque o próprio Estado incentiva, porque eles, depois de terminarem a faculdade, eles são obrigados a darem aulas, por exemplo, que é para pagar o contributo que o Estado deu por estar a estudar numa escola pública e acabam por beneficiar o próprio Estado com o conhecimento que ganharam. E, ao mesmo tempo, eles têm muitas indústrias e ajuda a fazer com que eles consigam sentir-se à vontade em ir em qualquer área que se sintam mais seguros e que tenham mais paixão. No nosso caso, não é bem isso. Com as dificuldades, o nível de vida, a tendência é todo mundo ir à procura o que dá mais, o que me dá melhor conforto, o que é para poder ter o bem-estar. Uma pergunta da Maria. Acham que ainda faltam mulheres a ocuparem lugares de gestão
as empresas petrolíferas? Muito. É vosso entendimento que o fato de ser mulher já inibe a ascensão ou é puramente a questão técnica e capacidade técnica que vai definir a entrada ou não de uma mulher, por exemplo, numa posição de gestão? Infelizmente, não é a capacidade técnica. Normalmente, a tendência é, eu como empregador, eu vou à busca de quem está mais disponível. E, querendo ou não, quando estamos na fase de criar a família, temos de nos ausentar. Então, as oportunidades normalmente vão para o homem, porque ele está sempre disponível, ele está sempre dedicado. Acaba por ser um bocadinho prejudicial para nós, a não ser que tenhas uma empresa ou um supervisor acima de ti que seja de uma outra mente, que consiga entender os dois lados, seja mais humano e ao mesmo tempo oferecer as oportunidades que todos os outros têm. Então é um bocadinho mais difícil para nós, mas não impossível. Mas ainda temos muito boa mulher com muito boa capacidade, que deveria estar num cargo de gestão e que infelizmente não está, ou porque saiu de licença de maternidade nesse ano e quando volta praticamente a empresa continua a andar pelos seus próprios pés sem essa pessoa e a tendência é dar oportunidade a outra pessoa. As duas são engenheiras de perfuração, né? Trabalhar as duas. Não, tu és de processo, de segurança do processo, mas trabalhaste em drilling também. Não, certo? trabalhei em estimulação de poço. Estimulação de poço, ok. A Vitória é drilling. O que é exatamente ser uma engenheira de perfuração, Vitória? Podes falar em 2 minutinhos qual é a tarefa de uma engenheira de perfuração? Porque as pessoas aqui estão a ouvir, trabalham na indústria petrolífera, mas o que é que exatamente elas fazem? Querem entender qual é o trabalho? Tanto técnico como o office. Ok. No lado técnico, eu posso dizer aquela parte que é a execução do próprio poço em si, que flui o petróleo. O que nós fazemos no dia a dia é coordenar as operações, preparar todo, posso dizer, haver uma preparação em termos do pessoal em si, né, do pessoal em si, controlar ou monitorar, posso assim dizer, o poço, porque o poço, a forma de tu monitorares é pelos sinais que tu tens enquanto tu estás a furar. Mas explicar o que é o poço. Ok. O poço, posso dizer que é um buraco. Acho que é a forma mais miúda. O poço é um buraco no qual nós fizemos no sentido de atingirmos os reservatórios, os lençóis, os reservatórios que se encontram no fundo da terra, posso assim dizer. Temos diferentes tipos de reservatórios, né? Os miocinos, oligocinos, dependendo de cada poço que tu vais fazer e dependendo do reservatório que tu queres atingir para poder fazer fluir o petróleo, então as técnicas podem, de certa forma, variar. O que é que nós fizemos? Quando se está a furar, que é a parte da execução, temos de praticamente sentir os sinais do poço, porque ele fala conosco. Fala conosco no sentido de tu perceberes se estás a fazer uma boa limpeza, porque à medida que tu vais fazendo o buraco, tu tens de tirar o cascalho do buraco e meter num sítio. Mas quando tu vais tirar o cascalho e meter esse cascalho num sítio, tu tens de substituir esse cascalho retirado com nós chamamos lama, né? Com uma lama, para que tu não possas perder a pressão hidrostática do mesmo poço. Então, o que nós fizemos é praticamente o monitoramento em termos de limpeza, em termos de procedimentos para que a secção, porque o poço tu não furas só numa secção, tu furas eles em diferentes secções
e depois de tu atingir a secção que tu já, né, a profundidade desejada, tu tens de descer com um revestimento e tu tens de fazer a cimentação desse revestimento. Então, nós temos de seguir toda essa preparação para tu teres um poço, se não tiveres problema num poço, no qual tu podes ter por aí 4.000 metros de profundidade furada, tu podes muito bem fazer isso ter o poço completo em 50 e tal dias, posso assim dizer, mais ou menos. Desde que não tenhas problemas operacionais. Mas é assim, à medida que tu vais furando, podem aparecer alguns problemas operacionais, tu tens de estar capacitado de dar resposta para que se ultrapassem esses problemas operacionais. Em média, E a para perfuração... um poço 57 dias, sem problemas. Eu digo completo até entregá-lo à produção, porque não é só a parte de furar, porque depois de tu furares e atingires os reservatórios desejados, tu tens de completar ele. Completar, que é, pronto, são revestimentos que deixe no poço para que ajude o petróleo assim a subir e chegar até nós aqui à superfície. E isso é parte da execução, posso assim dizer. No escritório, nós estamos na preparação. O pessoal de reservatório, né, o pessoal que estuda, que tem a parte sísmica e que sabe onde estão localizados esses reservatórios que nós queremos produzir, há uma interação entre as diferentes entidades numa empresa, no qual tu recebes os dados desses reservatórios e tu, como engenheira de perfuração de terra, vais fazer o que nós chamamos de trajetória, no sentido de onde tu partes até atingires o referido reservatório que a produção quer. E então, uma vez encontrado o melhor meio para que tu consegues atingir o reservatório, então lá depois há aquela preparação, que eu posso dizer que praticamente é, pronto, paperwork, posso assim dizer, mas é uma preparação muito árdua, no sentido de ter todos, muito árdua, no sentido de tu teres todos os meios de segurança para que este poço furado seja realizado da melhor forma possível. Então, é um trabalho muito dinâmico e muito árduo, no qual tu tens interação com muitas entidades da mesma empresa e também de outras companhias de serviço que nos providenciam, não é? Nos providenciam os serviços para nós podermos executar o tal poço que estamos a planear. E é praticamente isso, porque se tivesse que explicar, teria de falar muito mais. É o mais importante. Leila, como engenheira de processos, engenheira de segurança de processos, qual é a tua atividade? O que é que tu fazes? Nós estamos mesmo já por cima da hora. Tem uma última questão que achei muito pertinente, que vou colocar depois dessa e depois terminamos. Mas qual é efetivamente a atividade de uma engenheira de segurança de processos? Ok, como engenheira de segurança de processos, o que eu olho é manter o processo seguro, conforme o nome diz. No caso, vamos dizer, na parte da perfuração, se o driller tiver a fazer a perfuração, o objetivo é manter aquilo tudo controlado, porque imagina se ele tiver a fazer uma perfuração, chega até o reservatório e a pressão, porque os reservatórios têm uma pressão enorme, tens o gás, em que faz o cover do teu reservatório e depois tens o líquido, do crude oil. Então, a tendência, eu como engenheira de processos, de segurança de processos, eu tenho de garantir que a pressão é controlada, tenho de ver quais são as barreiras ou os mecanismos de proteção que temos a funcionar e ter a certeza que eles estão funcionais, fazer o teste, fazer a análise, brainstorming muitas das vezes, a fazer cálculos, que é para ter a certeza que não haja uma operação descontrolável. Resumindo, é manter a segurança da própria planta e que opere de forma normal, né? Que não haja danos tanto pessoais como do meio ambiente ou mesmo reputacionais da própria companhia. É olhar para os riscos da operação, em suma. Perfeito.
Vocês pensam escrever um livro sobre as vossas experiências para inspirar outras mulheres no país? Sim, Como engenheiro, eu não me vejo a escrever, mas é uma boa ideia. eu penso sim. Eu penso, não digo escrever assim um livro e tudo mais, mas o que eu gosto mesmo é de, eu posso dizer, da coaching, guiar outras mulheres que estão no mesmo setor. Eu gosto disso, gosto de dar-lhes força. Pode ser que a princípio pareça porque, de certa forma, eu sou muito exigente quando tem as meninas lá comigo, e mesmo até alguns rapazes que eu recebi, eles diziam-me que eu sou muito chata, mas eu acho que é necessário, porque há uma coisa que nós, infelizmente, perdeu-se no país em si, é o rigor. Nós somos vistos como pessoas sem rigor em termos organizacional e mesmo no trabalho em si. E então, nós estamos nessas indústrias que são realmente muito demanding, tu tens de ter um rigor e tens de de saber te posicionar. E então, para muita gente que chega aí no princípio e não conhece, que foi o meu caso quando entrei, eu não tinha quem me guiasse de certa forma, então eu tento que os mesmos erros não aconteçam com essas pessoas. Então eu vou alertando, né? Olha, presta atenção ali, presta atenção aqui, faz assim, não faz assim, não faz assim. Porque é muito bom que tu consigas guiar e não permitir que as pessoas caiam em erros que tu já viste e que tu também já cometeste, posso assim dizer. Então, é esta parte que eu gostaria mais. Uma coisa que eu queria frisar da pergunta passada, talvez muitas pessoas aqui não conhecem, pensam que o poço só é um buraco que faz-se todo vertical e não. Os poços que nós fizemos são horizontais. Tu podes furar estando assim, o poço ser assim. Começaste assim e depois vais parar de forma horizontal. Não é só, porque já teve muitas perguntas, pessoas que diziam, o poço é só vertical, só vais furou. Não. Em geral, vertical são os poços de exploração, mas quando nós já estamos em desenvolvimento, a desenvolver um campo, então nós, para a melhor recuperação do óleo, os poços que nós temos são verticais, perdão, horizontais, e muito longos, muitas vezes. E é isso. Eu gostaria de. É pena que as pessoas aqui não podem bater palmas, estão todas em mute, mas eu gostaria de agradecer a vossa presença aqui. Foi uma honra receber vocês. Também foi um aprendizado e também trouxemos noção para muitas mulheres e muitos homens e todo mundo tanto acompanhar. E nós temos a certeza, esse live depois vai ser visto por mais de 10 mil pessoas em todo o mundo. Aqueles que percebem português vão poder entender bem, mas é esse tipo de ações que a Petro-Angola busca trazer para a sociedade angolana, porque nós somos um oil producing country, né? Somos um país produtor de petróleo. E quanto mais pessoas estarem aware do setor petrolífero, melhor para nós. Temos que estar igual àquilo que é Houston, que é qualquer outra realidade que se produz petróleo, e nós estamos muito distantes disso, porque a questão do petróleo é muito fechada ainda, as pessoas não têm muita noção sobre a indústria petrolífera. Então, vocês fizeram um contributo muito, muito, muito elevado, principalmente para as mulheres. Eu estou a receber mensagens de muitas mulheres aqui a parabenizar vocês pela paciência de explicar. Hoje já tem mulheres que vão dormir a perceber o que é um poço, né? E o que uma engenheira de segurança de processos faz. Mas eu lanço o desafio para vocês que nós vamos continuar, é claro, e nós vamos vos convidar para várias outras sessões. Essas sessões de conversa são muito transversais, não podemos entrar em questões muito técnicas, porque a audiência não é... Sim, pois. Mas nós, os nossos Petro Talks são questões técnicas mesmo, e são muito mais direcionadas para o pessoal que está ligado ao setor petrolífero, e os temas são escolhidos também de acordo à necessidade e o momento. Não sei se vocês querem dizer mais alguma coisa. Eu só quero, pronto, para as pessoas que nos estão a ouvir, o que eu quero pedir é que não relaxemos. Nós não podemos relaxar em momento algum. Estar sempre focado no que quer
ir em frente, mas com tudo. Ir em frente com tudo. O tempo tem de ser desprendido da melhor forma. E quando a pessoa tem um desejo, não pode vacilar nem um minuto. E então, eu gostaria de pedir às pessoas que tenham mais rigor consigo, mais rigor com o trabalho que desempenham e que nunca sintam medo ou intimidados. Nunca se deixarem intimidar por nada. Porque o que eu tenho visto muitas vezes aqui nesse setor é que muita gente ou muito expatriado vem aqui em Angola aprender. Mas já existe, infelizmente, para muita gente, um certo mindset de que eles vêm e sabem tudo. Não. Não é a parte que eu digo de ter que se posicionar, ter que ter força de vontade e ter que desprender mesmo tempo para poder enquadrar-se no setor em que tu estás. Uma vez estando enquadrados, só vai fluir. Mas para um bom engenheiro, o medo não é bom aliado. Não é bom aliado. Não tenham medo e sigam os seus sonhos. Leila, últimas palavras. Acrescentando a Vitória, eu iria dizer que também é importante ser humilde e é importante saber as nossas debilidades e não ter vergonha de tal. Sim, tem de ir atrás, mas com cautela, perguntar, que não diminui ninguém, pesquisar, ir à busca da informação, que é para poder realmente conhecer a base e depois continuar a andar pelos seus próprios pés. Muito obrigado mais uma vez. Petro Angola, agradeço a vossa presença aqui. Na próxima terça-feira nós vamos ter uma sessão de tutorial, que aí é uma coisa mais ligada a aulas. Nós vamos estar aqui, vamos ter a presença do Alexandre Sherman, que é brasileiro, ele é um advogado especialista em licitações petrolíferas. Ele vai estar aqui a falar de revitalização dos campos maduros. Como é que nós podemos revitalizar os campos maduros? É um aspecto muito interessante e vamos estar aqui terça-feira, das 17h30 às 18h30. Na próxima quinta-feira, que é as conversas de petróleo e gás, vamos ter aqui um convidado especial, que é um americano, que é especialista em práticas da indústria petrolífera, e vamos falar de Health, Safety and Security Practice, Suspension and Contract Force Measures. Vamos falar de Compensation for Damage and Investment Protection. Também é uma oportunidade para muitos angolanos que estão ligados à área de direito, petróleo e gás. Essa sessão da próxima quinta-feira será feita em inglês, porque o nosso convidado é um americano e não fala português, então a nossa audiência poderá estar condicionada à língua inglesa, mas essa atividade nós estamos a desenvolver com pessoas tanto angolanas ou nacionais como internacionais. Então vamos ter algumas sessões e as nossas próximas duas conversas de quinta-feira serão com dois grandes especialistas americanos com mais de 30 anos de experiência. A todos que participaram, o nosso muito obrigado. Esperamos contar vocês para o tutorial de terça-feira e na próxima conversa de quinta-feira. Petro Angola agradece a presença de todos vocês. Obrigado. Leila e Vitória, eu vou terminar o meeting e depois começamos um outro. Obrigada. Obrigada. Obrigada.